essa é a parte 2. Eu vou ler um outro texto que está em Marcos capítulo 9. Depois nós vamos voltar em Mateus 16 e vamos também dar uma passeada em Lucas 9. Vamos pegar aqui do versículo 1. Olha o que diz o texto, né? No contexto tem a mesma ligação de tomar a sua cruz, seguir a Jesus, perder a sua vida para achar, né? Vai falar sobre a vinda do Filho do Homem na sua glória e com seus santos anjos. No versículo 1 vai dizer o seguinte, no capítulo 9. Dizia-lhe ainda, em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Versículo 2 diz, 6 dias depois, tomou Jesus consigo e a Pedro, Tiago, João, levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante dele. Tanto Mateus como Marcos vai falar 6 dias depois. Lucas vai falar cerca de 8 dias, aproximadamente 8 dias. O que quer dizer isso? Que o dia desse momento que Jesus chama Pedro, Tiago e João a sós para esse monte, já era o 7º dia. 6 dias depois, passou 6 dias, eles estão em qual dia? O 7º. E aí você vê Lucas falando cerca de 8 dias. Ou seja, aproximadamente 8 dias, então você pode ser 8, 7, né? Aí quando você faz uma conexão com Marcos e Mateus, eles estão falando depois de 6 dias. Então você tem ali o 7º dia. O 7º dia tem revelações tremendas em relação ao sábado, né? Isso em Hebreus vai falar sobre o descanso na terra prometida, e isso está ligado com o reino de Cristo, com a última festa, que é a festa dos tabernáculos. Por isso que você vai ver tendas aqui falando sobre 3 tendas e 2 desaparecendo e apontando somente para uma tenda, que é Cristo. Isso é muito importante de observar. Então, assim, eu não vou entrar em pormenores porque o foco desse vídeo é mostrar como eu enxergo Elias e Moisés, né? Porque existe no meio cristão uma controvérsia. Alguns afirmam que foram Moisés e Elias que ressuscitaram de fato. Eu não concordo com essa posição, respeito quem pensa assim, mas eu vejo que isso daí é uma visão, e nós vamos falar sobre isso. Então, aí foi transfigurado Cristo, as suas vestes, versículo 3, tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar, ou seja, branquíssimas. Você vê essas vestes brancas no cavalo branco, ali em Apocalipse 19. Então, isso indicando o quê? Esse momento que eles tiveram a revelação da vinda de Cristo na sua glória, com o poder do reino de Deus, né? E vai dizer o seguinte, apareceu-lhe Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse, Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. Então você percebe que Pedro ele vai falar para fazer 3 tendas. Você vê essa transfiguração em Cristo e aparece Moisés e Elias. A grande questão, era Moisés e Elias de fato? Então essa é a controvérsia que há no meio do povo de Deus. Eu não acredito que seja Moisés e Elias por vários pontos. Primeiro, é que se Moisés e Elias tivessem ressuscitado, então Cristo não é as primícias dos que dormem. Na verdade, Cristo é as primícias. Ele ressuscitou primeiro. Por que não pode ser ressurreição? 1 Coríntios capítulo 15, vamos ler um texto. Se os irmãos lerem o contexto, vai falar sobre a ressurreição, né, dos santos também, no ressoar da última trombeta, que está ligado com 1 Tessalonicenses 4, mas eu só quero ler esse versículo 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias. Aí vai dizer depois os que são de Cristo na sua vinda. Ou seja,
Existe uma ordem. Primeiro é Cristo que vai ressuscitar, Cristo as primícias. Depois, na base de Cristo, todos nós vamos ressuscitar na sua vinda. Então Moisés e Elias não poderiam estar ressuscitados com os seus corpos glorificados porque eles estariam passando a ordem. Cristo é que ressuscita os mortos. Então é Cristo que vai ressuscitar e trazer nesse contexto de 1 Coríntios 15 a glorificação para os corpos de todos os santos, de todos aqueles que estão em Cristo. Moisés estava em Cristo, Elias estava em Cristo, mas como isso? A lei, os profetas e os salmos era a sombra de Cristo. Por isso que isso é muito importante. O mistério de Deus, eu quero fazer um estudo desse bem extenso, com muitos detalhes. O mistério de Deus é Cristo e o seu corpo. E quando eu falo de Cristo, não é só a cabeça, é o corpo de Cristo. Então o povo de Deus está relacionado com o corpo de Cristo. Um só povo. Quando você olha para esse texto, você fica pensativo em relação ao quê? Como é que Moisés e Elias podem ter ressuscitado primeiro que Jesus Cristo? A ressurreição dos mortos se dá no último dia, no ressoar da última trombeta. Isso tem vários vídeos falando. Então é por isso que eu não concordo, né, respeitosamente, os irmãos que concordem assim, pode até colocar os seus comentários, que a ressurreição seja ali de Moisés e de Elias com o corpo glorificado e ele sendo primeiro do que Cristo. Aí alguns alegam, não, mas Lázaro não ressuscitou, mas a ressurreição era uma ressurreição para estar nessa vida, com esse mesmo corpo. Foi um milagre. A ressurreição ali, que muitos falam, alegam, é uma ressurreição de glorificação dos corpos. E isso eu acredito que não fica muito compatível com esse texto de 1 Coríntios 15. Agora, por que eu acredito que é uma visão? Marcos não vai falar isso, Lucas também não vai falar isso, somente Mateus. Por isso que nós temos que pegar a unidade dos 4 evangelhos e entender essa cena. Vamos lá para Mateus, novamente no capítulo 17. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que, vindo da nuvem, uma voz que dizia, Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomando de grande medo. Aproximando-se dele, tocou-lhe Jesus, dizendo, Erguei-vos e não temais. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Olha o versículo 9, que interessante. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus, a ninguém contei a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Olha que coisa incrível. Jesus diz assim, ó, não conte a visão a ninguém até que ele ressuscitasse dos mortos. Por quê? Eu não vou entrar aqui ainda na questão do este é meu filho amado, a quem eu me comprazo. Eu vou voltar nesses textos ainda, né? Por que eu entendo, por que apareceu Moisés e Elias? Eu vou dar a minha explicação aqui, mas eu quero destacar esse ponto. Não conteis a visão. A palavra visão aqui é a palavra horama, ou orama, que significa uma visão de fato. E uma visão que, por isso que é importante você fazer essa pesquisa no texto original e buscar aonde estão essas palavras horama, né, ou orama. Por que eu digo isso? Por causa que você vai identificar dentro desses contextos de outros textos que tipo de visão que é essa. Então eu vou pegar algumas aqui, você pode ler, aparece mais ou menos umas 12 vezes nos textos originais aproximadamente. Então eu destaquei alguns e eu quero mostrar para vocês que se trata, na minha concepção, uma visão, não uma visão física, uma visão que eles estavam ali de fato, mas é uma visão que Deus deu a eles, de Moisés e Elias, falando com Cristo, né, nesse momento, por algumas coisas que depois eu vou acrescentar. Vamos ler o texto de Atos, capítulo de número 10. Perdão, irmãos, eu quero falar aqui de Atos, capítulo 11, versículo de número 5. Eu estava na cidade de Jope orando e num êxtase tive uma visão, horama, em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixando dos céus pelas 4 pontas e vindo até perto de mim, e fitando para dentro dele os olhos vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu.
ouvi também uma voz que me dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. Então Pedro teve uma visão, Rorama, de um lençol com vários animais. Aquilo foi real? Não foi real. Aquilo foi uma visão que Deus deu para mostrar algo para ele em relação aos gentios, que ele ia ter que ir na casa de Cornélio, e etc, etc. Um outro texto também que nós temos que analisar é em Atos capítulo 16, versículo 9. Olha que interessante, isso é com Paulo. Antes de nós entrarmos no texto, Paulo foi impedido de ir para a Ásia, de pregar na Ásia, e foi para Troade, né? Ele teve essa visão em Troade. E no versículo 9 vai dizer o seguinte: à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé, a palavra aqui visão é Rorama, estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a Rorama, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhe anunciar o Evangelho. Então, o que eu vejo nesse texto? Paulo teve a visão de um homem dizendo o seguinte, passa a Macedônia e nos ajuda. Ou seja, Paulo, por essa visão, ele entendeu que tinha que ir para lá, passar a Macedônia para ajudá-los e anunciar o Evangelho naquele local. Por isso que eu digo, essa visão que nós temos dentro do contexto ali de Mateus é uma visão que se encontra perfeitamente nos contextos onde essa palavra aparece. Por isso, eu não acredito que seja uma ressurreição de fato, pelo fato que eu já li 1 Coríntios 15. Eu acredito que fica em dissonância com os textos sagrados, dizer que Moisés e Elias ressuscitou primeiro em glorificação, né, do que o próprio Cristo. E é por isso que aí quando você vai olhar em Lucas, né, Lucas vai dizer que, somente Lucas vai falar isso, que eles estavam meio sonolentos. Olha que interessante. Lucas capítulo 9, versículo 28 vai dizer o seguinte: cerca de 8 dias depois de proferir essas palavras. Que palavras? As palavras daquele contexto, né, que eu falei no primeiro vídeo. Que alguns não iam provar da morte, até que veja o Senhor no seu reino, o Filho do Homem no seu reino. Tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte, com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordado, viram a sua glória os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro. Então você percebe que Pedro e os discípulos estavam premidos de sono, né? Mas eles estavam se conservando os acordados, e aí ele vai falar isso, né? Mestre, bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Irmãos, se nós analisarmos os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, vamos perceber que quando você junta esse texto, não era realmente Moisés e Elias, mas sim uma visão, como Mateus disse, que somente ele, que Pedro estava tendo ali, eles estavam quase fechando os olhos, estavam com sono, né? E eles estão ali se mantendo acordados, que eles foram orar. E aí eles teve o quê? Uma visão de Jesus sendo transfigurado e vem o Moisés e Elias. E aí ele fala para Jesus, saindo eles, né? Ele vai falar para Jesus, bom mestre, vamos fazer aqui uma tenda para você, para Elias e para Moisés. E aí quando Pedro vai falar isso, vai dizer que ele não sabia o que estava falando. Por que não poderia ter construído uma tenda para Moisés e para Elias e para Cristo? Porque nós não podemos colocar em pé de igualdade Moisés e Elias com Cristo. O que significa tenda? O verbo se fez carne, a palavra de Deus vai dizer em João, e habitou entre nós, tabernaculou entre nós. Essa palavra tenda, ela tem a origem de tabernáculo, né? O único que pode fazer com que nós venhamos verdadeiramente se tabernacular com o Pai é o Filho. Moisés e Elias estavam ali para mostrar o quê? Mostrar
que a lei, Moisés e os profetas Elias apontam para o Filho amado de Deus, o Cristo. Então a mensagem ela é cristocêntrica. Por isso que você não pode ter 3 tendas iguais. É uma única tenda, Cristo. Pedro entendeu isso, ele vai falar isso na sua carta. Porque quando nós estamos em Cristo, nós nos tabernaculamos com Deus em Cristo, né? O verbo se fez carne, se tabernacula, né? Vamos usar essa expressão, habitou entre nós, é que agora nós fazemos parte de Cristo. Como assim parte? Nós somos o corpo de Cristo. Quando nós falamos de Cristo, nós temos que entender o cabeça e o corpo. O cabeça tem autoridade sobre o corpo, mas nós nos unimos com uma esposa. Por isso que a expressão esposa, noiva, está ligado à igreja. Não existe 2 esposas, 2 povos, só existe uma esposa e um povo. Isso é muito importante. Aí quando você olha para o contexto das 2 testemunhas, né, que tem o ministério ali de Moisés e Elias, não são eles, mas tem esse ministério, e a gente vai fazer um estudo sobre as 2 testemunhas, quem são? Eles têm a autoridade de Moisés e Elias. Moisés, igual você vai ver, para ferir as águas, tornar em sangue, descer chuva do céu, como Elias fez, né? Isso tudo é dentro de um contexto que está mostrando que tudo que a lei e os profetas, né, tudo que foi falado na lei e nos profetas apontava para Cristo. Por isso que tem muitas passagens que são protótipos para o contexto dos últimos dias. É muito importante lembrar disso. Agora, um texto que eu acho muito interessante e chave para nós identificarmos que esse dia da transfiguração está intrinsecamente ligado com a volta de Cristo no seu reino, é quando Pedro vai falar na sua segunda carta. A segunda carta de Pedro é uma carta extremamente escatológica. Vai falar do novo céu e nova terra, no capítulo 3, que o céu vai se desfazer, a terra e o céu que existe agora vai se desfazer em fogo, que um dia para Deus é como 1000 anos. Mas no capítulo 1 ele fala coisas interessantíssimas, e nós vamos ler agora alguns textos, né? É um pouco extenso, vou tentar resumir, mas você vai entender um pouco sobre isso agora, de tudo que eu falei, que como se encaixa o Monte da Transfiguração relacionado à vinda de Cristo no seu reino. Vamos lá para o texto. No versículo de 1 ao 10, ele vai falar sobre que em Cristo foram doadas preciosas e muitas grandes promessas. E aí ele vai fazer uma associação muito interessante, que nós temos que associar com a nossa fé, reunindo a nossa diligência, ele vai dizer, né? Todo o nosso esforço, associar a nossa fé, aí ele vai dizer, a virtude. A virtude ao conhecimento. Conhecimento, domínio próprio, a perseverança, perseverança, piedade, piedade, fraternidade e o que mais? Fraternidade, amor. Fraternidade, ela está relacionada com Filadélfia. Filos, amor, mais adelphos, que é irmão. Amor entre irmãos, né? Algo fraterno. E a fraternidade tem que estar ligado no amor, que é o ágape. Esse sentimento e essa expressão ágape no grego é um amor que está ligado, vinculado com o amor de Deus para conosco. A fraternidade somente, ela não é possível você manter uma harmonia no corpo de Cristo só com fraternidade. Você tem que ter a fraternidade, mas você também tem que ter o amor de 1 Coríntios 13. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é muito importante, né? Então, às vezes, nós temos fraternidade somente com pessoas que nos fazem um bem, mas e quando uma pessoa nos ferir? Será que nós vamos conseguir amar, ter fraternidade? Então, esse é o ensinamento do próprio Jesus para conosco, amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. E amar o próximo inclui também amar os inimigos. Amar os inimigos, muitos pensam que é você ali ficar alisando o inimigo. Não, amar o inimigo é você estender um braço de misericórdia para esses que muitas vezes nos ferem, e quando vem pedir, nós vamos ali ainda estender as mãos de misericórdia, né? Não por causa de nós mesmos, mas por causa do amor de Cristo que foi derramado em nós. Então, nós tendo esse contexto aqui, você vai ler o versículo 10, olha o que ele vai dizer. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Você tem que confirmar isso, nessa base que eu disse aqui, desse contexto. E aí vai dizer, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum.
Pois desta maneira é que vós será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que interessante, pois dessa maneira vai ser amplamente suprida a entrada de vocês, né, no reino de nosso Senhor Jesus Cristo, no reino eterno. Por que é o reino eterno? Porque quando Cristo ressuscitar a sua igreja na primeira ressurreição, o reino eterno já se iniciou. Ah, mas não vai ter um milênio? O milênio não vai ter um tempo de fim? Sim, o milênio faz parte do reino eterno. Porque esse reino eterno não vai ser passado novamente esse reino para outro rei. Quando Satanás é solto, ele vai ser ali, você vai ver que ele vai enganar as nações, mas vai descer um fogo do céu e vai consumir. Ele não vai conquistar novamente esse reino. Então isso é para provar as nações do milênio. Então o reino eterno já se inicia para a igreja no contexto ali da primeira ressurreição, que seria o início do reino milenar. Ok? Então vamos continuar lendo, versículo 12. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrando acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nele confirmados, também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Pedro fez uma associação que ele vai deixar esse tabernáculo, falando do seu corpo, e ele vai falar assim, mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembranças de tudo. Aí ele vai falar algo interessante. Agora eu quero que você preste atenção nesse texto. Versículo 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Nós mesmos fomos testemunhas oculares, visíveis, da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Que Monte Santo é esse? É o Monte da Transfiguração. Aonde que saiu essa voz? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Você tem no batismo e também você tem no Monte da Transfiguração. Somente em Mateus, por isso que eu digo que nesse ponto Mateus foi mais detalhista, falou de visão e falou: este é meu Filho amado, a quem me comprazo, a ele ouvi. Em Marcos vai falar assim: este é meu filho, a ele ouvi. Em Lucas vai dizer: este é meu filho eleito, a ele ouvi. Mas este é meu Filho amado, a quem me comprazo, somente em Mateus. E aí você percebe claramente que Pedro está fazendo uma ligação com o Monte da Transfiguração e que aquilo ali estava relacionado com uma revelação da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que eles foram testemunhas oculares. E o texto vai continuar dizendo, né, que isso foi no Monte Santo. Por isso que ele vai dizer no versículo 19: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Fazei bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Que profecia da Escritura ele está falando aqui? Não tinha Novo Testamento ainda, né? Você só tinha a lei, os profetas e os salmos. Por que apareceu Moisés e Elias? Para dizer que toda a lei, os profetas e os salmos aponta para Cristo. A revelação do Filho de Deus, que se fez carne, tabernaculou entre nós, que vai nos fazer também unirmos com Cristo naquele grande dia da sua vinda. Por isso que você vai ver em Apocalipse 7, Apocalipse 21,
a grande multidão com palmas nas mãos, e é importante fazer uma análise dentro do contexto da festa dos tabernáculos. Capítulo 21, eis o tabernáculo de Deus com os homens, porque só existe uma tenda. Essa tenda é Cristo, mas quando eu falo de Cristo, eu me refiro da cabeça e do corpo, né? Grande é esse mistério, Paulo vai dizer. Me refiro de Cristo à igreja quando ele vai falar do marido e da mulher. É muito importante isso, por isso que eu digo que os irmãos analisem, meditem, estudem, porque o Monte da Transfiguração está intrinsecamente ligado com a volta de Cristo. Tem muitos detalhes que os irmãos podem ainda extrair desse texto. O meu foco é esse, mostrar que não é Moisés e Elias ressurretos em glória, mas sim ali uma visão para testificar do Cristo, né? Do Cristo, do Filho unigênito, do Pai, a qual Ele ama e tem prazer nesse Filho. E se estamos em Cristo, né, nós somos amados pelo Pai. Não é nada fora de Cristo, é tudo em Cristo, é por meio dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, né? Então Deus abençoe a sua vida. Eu quero pedir para todos que estão acompanhando o canal, os novos, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, nos ajude a divulgar o canal. Se está servindo de bênção para você, tenho certeza que também pode ser para outros, né? Então deixe seus comentários, sempre nós estamos analisando, avaliando, vendo aí o que os irmãos estão falando. Se discordar também, pode fazer com respeito. E eu quero também pedir para que os irmãos orem pelos projetos que nós estamos fazendo. São diversos, não dá para entrar em pormenores, mas nós iremos fazer aí um hangouts, vamos falar o que nós vamos querer fazer em um futuro bem próximo aí. Nós queremos trazer essa unidade, né? Essa unidade que nós temos aí às vezes na internet, mas para um ambiente mais corpo a corpo, físico. Estamos cultuando a Deus juntos. Então, para mim fica um pouco difícil. Se tiver algum irmão que está assistindo, que é do Japão, quiser entrar em contato comigo, eu vou deixar na descrição os links aí abaixo, como vocês podem entrar em contato conosco, se quiser nos conhecer, conversar da palavra de Deus. Estamos aí abertos para isso, e que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus e fique na paz.